ele responde aos discípulos. Isso aqui é uma resposta de Jesus aos discípulos. Lá no versículo 3, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos chegam perto dele. Eles têm uma dúvida. E aí eles falam assim: dizem-nos, quando acontecerão essas coisas? E aí eles falam: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa a falar, aí o sermão profético, não conhece, fala sobre sinais, sobre as dores e muitas outras situações. E aqui o versículo 14, para mim, é onde culmina, que fala dos últimos acontecimentos, e então virá o fim, que foi a resposta dada para os discípulos. Aí eu quero me ater a isso aqui. Jesus ele fala que esse evangelho, a proclamação do evangelho, ela vai acontecer antes desse fim, antes da vinda de Jesus. Então, sim, esse texto, versículo 14, está sim associado à volta de Jesus. Jesus vai voltar quando o evangelho for testemunhado a todas as nações. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque aí depois você fazer aqui o jabá, né, do seminário, né? No seminário temos os doutores aqui que vão poder ensinar melhor. Mas eu não estou falando do evangelho de salvação somente individual, que é aquele que a pessoa, o evangelho da graça, que a pessoa recebe a boa notícia e recebe a salvação. Não é só esse. Aqui está falando do evangelho do reino. E quando a gente fala reino, o reino de Deus, que é esse reino que Cristo veio e falou, é chegado o reino dos céus, implica muito mais coisas do que simplesmente uma transformação individual do ser. Ele fala de uma nova perspectiva, não só da sua vida, mas de tudo à sua volta. É uma nova vida, é um novo tudo. E aqui Jesus fala que esse evangelho do reino vai ser proclamado. Então virá o fim. E eu acho interessante que aqui a construção sintática do texto, no grego, ele reforça isso. Aqui a gente tem uma conjunção temporal. Então. E aí ele marca esse clímax escatológico com base na pergunta dos discípulos. Então virá o fim. Depois que acontecer isso, então virá o fim. E o verbo aqui, o verbo será pregado, ele está no futuro passivo. Ou seja, a voz passiva, ela não dá muita ênfase ao agente. Ela está falando o seguinte: não importa quem vai pregar, o evangelho vai ser pregado e pronto. Ele não está falando que vai ser a igreja batista. Ele não está falando que vai ser a presbiteriana. Não está falando que vai ser você ou eu aqui. Ele está falando que ele vai ser pregado. Ou seja, quando ele coloca dessa forma, a conotação aqui é que Deus se responsabiliza pelo cumprimento. É isso que o texto está dizendo. Vai ser cumprido, vai ser pregado. Você queira ou não, você participando ou não, eu querendo isso ou não, misericórdia, eu quero participar disso. Obviamente que nós sabemos, né, dentro do contexto dos evangelhos, do Novo Testamento, a gente sabe que é a igreja. Nós sabemos disso. Então é por isso que eu preciso ser igreja. É por isso que eu tenho que ser igreja, para poder participar disso. Porque isso é uma ação gloriosa. É uma ação tão gloriosa que ela vai culminar no fim. O resultado disso é o fim. E quando eu falo fim, entenda-se pela volta de Jesus. E isso é algo tremendo, maravilhoso. Então sim, se a gente perguntar, aqui no fim ele está falando sobre a volta de Cristo? Sim, respondemos isso, sim. Se refere ao fim da presente era, consumado pela segunda vinda de Cristo. Até porque Mateus 24,14 é uma resposta a essa pergunta dos discípulos, demonstrada no versículo 3, como acabamos de falar.
que eu prego o Evangelho? A primeira pergunta ali foi questão de paixão pelas almas. Quero abrir um parênteses aqui, eu me lembrei de João capítulo 21, acho que do versículo 15 até o 17, que é quando Jesus aparece ali no mar ali, Jesus tinha ressuscitado e Jesus aparece na praia, e aí um dos discípulos fala assim, cutuca, né? É o Senhor, né? Acho que João, né, o discípulo que Jesus amava, e Pedro estava despido, ele coloca ali uma roupa rapidinho, mergulha e vai ao encontro, e ali eles começam a conversar, e eles comem alguma coisa, e depois de estar todo mundo ambientado e tudo mais, no versículo 15 Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama. E eu me lembrei que o texto, ele traz ali a conotação de dois tipos de amor. Quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama? E até o versículo 17, como eu disse, fala sobre dois tipos de amor. Um deles é o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. É um amor que ama de forma deliberada, centrado na vontade, não em emoções e sentimentos. Ele ama sem reciprocidade. Ele simplesmente ama. Uma vez eu vi uma pessoa, foi até